Com muita alegria, estamos na nossa Casa de Paz e Amor, mais uma sexta-feira no nosso trabalho de palestra, Vibrações e Passes. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para não ficarmos curiosos dos WhatsApp. Né? Aquela curiosidade para ver o que estão passando para a gente. Combinado? Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas todos os meses. E nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder colaborar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda. Com metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade, no que puder ajudar, nós agradecemos. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato ali na livraria, faz uma doação e aí o pessoal da assistência social compra aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Faz uma prece para que as outras pessoas possam colaborar e a gente continuar atendendo todos os meses essas famílias. E continuando, domingo que vem é dia das mães, das mamãezinhas. Parabéns a todas as mães presentes e as que estão em casa também, né? E aqui na nossa Casa de Paz e Amor, lá na nossa livraria, nós fizemos mais cestas com mimos para as mães, que vocês podem, antes de ir embora, dar uma passadinha ali na livraria, já pega uma cestinha, já leva para a mãe, já dá de presente, né? Que ajuda a casa e ainda agrada a mãe da gente, tá bom? A evangelização do sábado agradece a todos que colaboraram com os kits de higiene, tá? Eles conseguiram atingir lá as metas, então pediram para nós agradecermos. E coloque na sua agenda, save the date, dia 30 de maio, a nossa noite da pizza, lá no Salão da Igreja Cristo Rei, na Rua Maria Eugênia, 158. Vai ser das 19 às 23 horas, uma deliciosa pizza, um bom bate-papo, vamos ter lá a nossa diversão, música ao vivo, bingo, a gente se diverte, come bem e ainda ajuda a nossa casa, tá ok? Então, dia 30 de maio, comprem os convites, porque depois acaba, e aí o pessoal fala, fiquei sem convite. Né? Então, dia 30 de maio, coloquem na agenda e convida a família. Nossa noite da pizza. E aí, nossa Casa Paz e Amor tem os trabalhos todas segundas-feiras. Para aquelas pessoas, você ou alguém próximo sofre com o uso de álcool, drogas ou jogo de forma descontrolada, se você está passando por essa situação, tem um familiar, ou às vezes você está passando por essa situação de uso de alguma substância química, ou do vício do jogo que agora está pegando assim demais, todas as segundas-feiras aqui na nossa casa nós temos o grupo de acolhimento fraterno Bezerra de Menezes, que ajuda os familiares que têm os seus entes queridos com esse problema da dependência química, a lidar com isso, porque para o familiar é muito difícil. Às vezes o familiar fica tão doente quanto o dependente. E o dependente que quer ajuda, nós também estamos aqui para ajudar. Então é só dar uma passada no nosso plantão, conversa, que eles vão passar para os orientadores, e os orientadores encaminharão para o trabalho. É uma reunião todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30, tá ok? Para aquelas famílias, para o familiar que tem um ente querido, e para o dependente químico também, ou dependente de jogo, que queira ajuda, sem cobranças, realmente para ajudar, todas as segundas-feiras à noite. Hoje eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho Prece Inicial, nosso querido Henrique, está aqui, quase que eu caio, né? Fará a palestra para nós, e depois a minha amiga Raquel, que está ali, fará as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós.
Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli e pelo irmão José. Sinal de grandeza. Aprende a escutar o que os outros dizem. Registrar a intimidade alheia sem divulgá-la é sinal de grandeza. Acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erra. Por vezes, saber ouvir é mais importante que saber expressar-se em todos os idiomas. Oferece ombro amigo ao coração aflito. Todos carecemos de quem nos escute sem nada dizer. A indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente sozinho. Não desconsideres a dor dos semelhantes. A solidariedade nas lágrimas de quem chora equivale a seguro abrigo que se encontra debaixo da tempestade. Um simples sorriso de simpatia e cordialidade pode resgatar uma alma ao abismo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. Parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Deus, Pai de infinito amor e de bondade, querido Mestre Jesus, equipes da espiritualidade que coordenam esse trabalho de paz, de palestra, vibração e passes da sexta-feira. Rogamos que envolva nosso querido Henrique, para que ele possa, Senhor, nos passar tudo o que preparou. E que nós tenhamos ouvidos de ouvir, para entender estes ensinamentos e colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe mais esta noite. E como o domingo é o Dia das Mães, então nós escolhemos o tema da noite de hoje para falar um pouco sobre Maria de Nazaré. Todas as informações que nós iremos conversar hoje, elas foram retiradas de 3 obras. Uma obra chamada Maria de Nazaré, do Espírito Miramês, uma outra obra chamada Maria, Mãe de Jesus, que é de Chico Xavier e Ivone do Amaral Pereira, e também do livro Boa Nova, psicografado por Chico pelo Espírito Humberto de Campos, especialmente no capítulo 30. Então, as informações que nós iremos trazer na noite de hoje sobre Maria foram retiradas desses 3 livros. Então, a figura de Maria de Nazaré, sob o olhar espírita, vai revelar uma personalidade que ela extrapola todo e qualquer dogma tradicional e apresenta para nós, então, um espírito de altíssima envergadura, cuja missão se estende por milênios, antes e depois de sua passagem física aqui no planeta Terra. A compreensão de Maria começa muito antes do anúncio do anjo em Nazaré. De acordo, então, com as revelações do Espírito Miramês, no seu livro Maria de Nazaré, Maria
não é um espírito que iniciou sua evolução na Terra, mas sim uma alma de escol, que é pertencente a esferas de luz, que a nossa compreensão humana ainda não consegue compreender plenamente. Antes de mergulhar na carne para servir de canal para a vinda de Jesus, do Messias, ela era conhecida nas regiões superiores pelo nome de Sofia. A existência de Sofia nas esferas espirituais era marcada por um trabalho incessante de auxílio a consciências endurecidas pelo ódio e pela ignorância. Ela já possuía uma pureza de sentimentos que a qualificava para missões mais espinhosas no plano divino. O planejamento para a vinda de Jesus à Terra exigia um ambiente doméstico e, sobretudo, o campo vibratório materno fossem de uma pureza absoluta, capazes de suportar a altíssima frequência vibratória do Espírito do Cristo. Quando a missão foi apresentada, Sofia, então, aceitou-a com uma prontidão que caracteriza os espíritos de luz, os quais encontram na renúncia e no serviço a sua maior alegria. Então, nessa fase pré-reencarnatória, nota-se que houve uma cuidadosa preparação magnética para que um espírito da envergadura de Jesus pudesse habitar um corpo humano. Era necessário que a mãe passasse por processos de diminuição vibratória e de sintonização com as necessidades do mundo físico, do planeta Terra, sem, contudo, perder a conexão com as fontes do amor celestial. Maria, portanto, não foi escolhida por acaso. Ela foi a voluntária que melhor atendeu os requisitos de amor, disciplina e abnegação exigidos para o advento da Boa Nova. A vida física de Maria iniciou-se em um contexto de profunda religiosidade e simplicidade. Embora existam diversas divergências históricas sobre o local de seu nascimento, alguns dizem, historiadores, que foi em Jerusalém, outros dizem que foi na cidade de Séforis. A tradição religiosa reforça uma ligação intensa dela com a região da Galileia e com os seus pais, que eram extremamente dedicados à religião, Joaquim e Ana. A infância de Maria em Nazaré não foi a de uma criança comum, mas de um espírito que trazia viva a memória das esferas superiores. E um dos pontos mais fascinantes da história de Maria é o vínculo que ela tinha, ela e sua família, com a comunidade dos essênios. Os essênios, eles eram uma organização religiosa judaica da época que vivia de forma comunitária, pregando o amor, a caridade e a pureza acima de tudo. Eles funcionaram, então, como um verdadeiro berço espiritual para a jovem Maria. E é nesse ambiente que ela teve como mentor a figura de uma pessoa chamada Pai Muni, que era o líder da fraternidade essênia na época, que já reconhecia na menina uma luz em comum e a preparava para as responsabilidades que o futuro lhe reservava. Maria
na visão de Miramês, no seu livro, já demonstrava faculdades mediúnicas e uma capacidade de oratória que surpreendia os doutores da lei da época. Ela não era uma figura passiva, mas uma jovem que realizava pregações e atendimentos espirituais, sendo admirada por diversos grupos religiosos pela sua doçura e pela autoridade das suas palavras. E essa formação ativa de Maria, e consciente, desmistifica a ideia de uma Maria apenas submissa, apresentando a ela como uma educadora preparada, uma mulher que compreendia a extensão da missão que carregava em seu íntimo. E um dos temas mais complexos e debatidos na vida de Maria e em toda a história que a envolve junto com Jesus é a natureza do corpo físico de Jesus. Miramês, nesse mesmo livro, Maria de Nazaré, propõe uma hipótese que busca conciliar a necessidade de um corpo carnal para a atuação de Jesus na terra com a pureza absoluta de sua natureza espiritual. E isso nos traz a importância de Maria como um laboratório biológico e espiritual mais purificado do planeta. Então, independentemente dos pormenores, o fato central é que Maria precisou oferecer não apenas um corpo físico, mas todo o seu campo magnético para que a luz do Cristo pudesse densificar-se o suficiente para ser percebida pelos olhos humanos. Então, a participação de José de Nazaré também é revista por Miramês. Enquanto algumas fontes o retratam de uma forma mais periférica, e de fato não se há muitas notícias referentes a José, as revelações espirituais nos sugerem que José era igualmente um espírito de alta envergadura, escolhido para ser o protetor carnal, físico e o apoio moral daquela família sagrada. O lar de Nazaré era, portanto, uma pequena célula de luz, onde a disciplina, o trabalho e o amor eram vivenciados em sua plenitude, servindo de base para a missão que o Cristo iria desempenhar. E no capítulo 30 do livro Boa Nova, como dito anteriormente, do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, onde esse capítulo ele aborda a Maria de Nazaré, ele oferece uma das visões mais sensíveis sobre a maternidade de Maria. A narrativa, então, deste capítulo, ele foca na intimidade do lar em Nazaré, onde Maria observava o filho crescer com uma mistura de adoração e com um certo temor até. Ela via o carinho fraterno que Jesus dispensava a todas as criaturas, desde o balido das ovelhas até o sofrimento dos viandantes que batiam à sua porta. Maria guardava então todas essas coisas em seu coração, percebendo que Jesus não pertencia apenas a ela, mas a toda a humanidade. Ela o via frequentemente nas ruas empedradas de Nazaré para consolar os desamparados
e muitas vezes o buscava na fonte da cidade, onde a sua palavra carinhosa já operava pequenos milagres de renovação nas almas tristes. Então a casa da carpintaria tornou-se, sob a influência de Maria e Jesus, um local onde as bênçãos do mais alto eram distribuídas com as mãos generosas a todos aqueles que ali se encontravam. Essa fase da vida de Maria de Nazaré nos ensina a importância do silêncio educativo. Ela não interferia na missão do filho, mas oferecia-lhe o suporte emocional e a compreensão necessária para que ele pudesse divulgar o Evangelho e realizar a sua tarefa. Maria compreendeu desde cedo que ser a mãe de Jesus significava, acima de tudo, aprender a compartilhar o objeto de seu maior amor com o mundo inteiro. E o momento culminante da dor de Maria ocorre junto à cruz. Humberto de Campos, nesse mesmo capítulo 30, descreve o vulto agoniado da mãe, cujos olhos estavam fixos no madeiro, onde a maldade humana tentava silenciar a voz do amor. E naquela hora extrema, a ternura materna de Maria regredia ao passado em recordações amarguradas, repassando cada cena da infância de Jesus. Através do véu das lágrimas, Maria recordava o anúncio do anjo, a amizade de Isabel e as profecias do velho Simeão, que já antecipavam que uma espada de dor traspassaria sua alma. Ela se perguntava o que Jesus teria feito para merecer tão amargas penas. Ele que só soubera amar e servir. No entanto, mesmo no auge do sofrimento, Maria não se deixou levar pela revolta. Sua fé inabalável permitia-lhe sentir, em meio a toda aquela tragédia, a intervenção da providência divina em cada detalhe. A presença de Maria no Calvário transmutou-se assim em uma lição de força para todas as mães e para todos os que sofrem perdas. Ela não desmaiou diante da dor, mas permaneceu de pé, aceitando o sacrifício como parte de um desígnio maior que ela ainda não conseguia compreender totalmente, mas no qual confiava. Foi ali, aos pés da cruz, que Jesus a entregou a João, e João a ela, selando o compromisso de que ela seria, a partir de então, a mãe de todos os discípulos e de todos os necessitados. Então, após a desencarnação e a ressurreição de Jesus, Maria seguiu para Éfeso com o apóstolo João. Instalada então em uma pequena choupana, sua moradia tornou-se rapidamente conhecida como a casa da mãe. Longe das disputas religiosas em Jerusalém, Maria dedicou o restante de seus dias terrenos ao amparo direto dos sofredores de todos os matizes. Eram velhos desenganados, enfermos, mães amarguradas, crianças órfãos, que subiam a colina para ouvir uma palavra
daquela que havia convivido intimamente com o Cristo. João cuidava das necessidades materiais da igreja de Éfeso, mas era Maria que fornecia o alimento espiritual do acolhimento. Ela atendia a todos com uma bondade enternecida, deixando transparecer em seu olhar a dedicação de um espírito maternal. Foi em Éfeso que Maria consolidou uma das máximas mais profundas do consolo cristão. Quando os aflitos lhe traziam suas dificuldades e os seus desesperos, ela costumava dizer carinhosamente: isso também passa. Ela explicava que apenas o reino de Deus é forte o suficiente para nunca passar de nossas almas, sendo a realização eterna do amor celestial. E essa expressão não era um simples ditado popular, mas uma diretriz espiritual profunda que ajudava a desanuviar o pensamento obscuro, abrandar a dor, relativizar os sofrimentos temporais. Maria ensinava ali que as tribulações do mundo são lições necessárias, mas transitórias. Sua presença em Éfeso, na casa da mãe, garantiu que o cristianismo não se perdesse em discussões teológicas frias, mas que mantivesse vivo o calor do coração e o bálsamo da caridade praticada. A missão de Maria não se encerrou com a sua subida aos céus, podemos dizer assim. A literatura espírita, especialmente através das obras psicografadas por Ivone do Amaral Pereira, revela que ela dirige uma vasta organização de socorro no mundo invisível. Como governadora da Legião dos Servos de Maria, ela coordena legiões de espíritos dedicados ao resgate daqueles que caíram nas regiões mais sombrias do além. O foco principal dessa legião é a assistência aos suicidas. Maria, como Mãe Universal, socorre o sofrimento daqueles que, por desespero, interromperam suas existências. O Hospital Maria de Nazaré e a Mansão da Esperança são instituições espirituais sob sua égide, onde as ordens vêm do mais alto, sob a assistência magnânima da piedosa Mãe da humanidade. E é desta forma, então, que Maria se torna uma figura e um modelo de comportamento a ser seguido. Sua vida oferece lições práticas como disciplina e trabalho, solidariedade ativa, resignação e maternidade universal. E concluindo, Maria continua presente, velando por cada lar e por cada coração aflito. Sua promessa de que isso também passa deve ressoar como um lembrete de que as dificuldades atuais são apenas nuvens passageiras diante de um sol eterno do amor de Deus. Maria é essa estrela-guia, podemos chamá-la assim, que nos conduz com segurança aos braços de Jesus, ensinando-nos que a verdadeira grandeza reside na capacidade de servir e de amar incondicionalmente. Que Jesus nos abençoe. Vamos agradecendo ao Henrique por essas palavras que ele nos trouxe sobre Maria de Nazaré, nessa semana do Dia das Mães. Que possamos levar em nosso coração esses exemplos
desta nossa mãe espiritual. E que o Henrique possa estar aqui conosco, sempre trazendo lições para a nossa reflexão. Gratidão, Henrique. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos e vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, com todos os seus prepostos, e unidos em um só pensamento, um só coração, vamos saindo em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto desse nosso planeta azul, emanando para esse nosso planeta paz, harmonia, equilíbrio, cura, união, fraternidade, amor, que cada canto e recanto receba essas nossas energias. Pedindo também pelos governantes de todas essas nações, que eles possam ter serenidade, discernimento, sabedoria e honestidade para fazer o melhor pelo seu país e a população. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão num leito de dor, não importa se seja nos hospitais, nos asilos, casas de repouso, nos seus próprios lares. Que eles possam ter pessoas que neste momento auxiliem, que eles possam ter fé, esperança. Vamos pedindo por todos aqueles que estão em situação de rua, que mãos amigas possam levar a essas pessoas comida, água, agasalhos, uma palavra de consolo, um sorriso, um abraço. Vamos pedindo por todos aqueles que estão nas viciações, não importa se seja do álcool, das drogas, dos jogos, que essas pessoas possam dizer a elas mesmas: basta, nunca mais quero esta vida para mim, quero me renovar, quero me tratar, quero controlar essa doença que tanto assola o mundo e aos familiares. Vamos pedindo pela nossa casa de paz e amor, esse nosso recanto que nos acolhe com amor, com carinho, que nos dá paz, tranquilidade, que nos ensina. Vamos pedindo pelo Caspage, nossa casa em Guaianazes, que eles possam continuar fazendo o trabalho assistencial que fazem naquela região tão necessitada, e que façam um trabalho doutrinário, acolhendo e amparando aquelas pessoas. Vamos pedindo pela nossa querida comunidade terapêutica, o CREPAD em Ferraz de Vasconcelos, que neste momento que ela está se reerguendo, se reestruturando, que ela possa conseguir toda essa sua reestruturação para acolher os nossos irmãos das viciações. Vamos pedindo pelas urnas dos encarnados, por todos aqueles nomes que lá estão, pelos nomes que estão nas urnas dos desencarnados, que essas pessoas possam ter paz, luz. E aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento esteja alguém necessitando de uma prece, de uma vibração de amor, de saúde, de equilíbrio, que sejam levadas a essas pessoas. E vamos pedindo licença para pedir por nós, pelos nossos familiares e pelos nossos amigos,
para continuarmos sempre andando nos caminhos de paz, luz e nos caminhos retos do Mestre Jesus. E agora que já doamos, estamos preparados para receber o passe. O médium que se preparou irá auxiliar a espiritualidade amiga. Continuemos com os olhos fechados, pois o médium não irá lhe tocar fisicamente. Uma luz branca desce do alto e adentra ao nosso centro de força coronário no topo da nossa cabeça. E neste momento, estamos fazendo uma religação com o nosso mentor, os amigos espirituais da Casa de Paz e Amor, com Jesus, com Deus, com Maria de Nazaré. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, e lá todos os pensamentos deletérios que temos, os pensamentos ruins, são renovados por pensamentos bons, pensamentos belos. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta. Que com este nosso órgão fonador, possamos cada vez mais proferir palavras de amor, de união, palavras boas, palavras do bem. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. E lá todos os nossos sentimentos, emoções, contrárias à lei do amor, são eliminados. E cada vez mais são depositados amor, amor, amor. Essa luz desce novamente, chega ao nosso centro de força gástrico, na altura do nosso abdômen. E todos os nossos órgãos do sistema digestivo são realinhados, são reequilibrados, são asepsiados. Essa luz desce e chega ao nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço. E lá nosso sistema hematológico, imunológico, são asepsiados, são filtrados, nos deixando com mais saúde. Essa luz desce, passa pelas nossas pernas, pela planta dos nossos pés, sobe pela parte posterior das nossas pernas e chega ao nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral. E lá, vértebra a vértebra, estão sendo realinhadas, nos deixando mais eretos, com mais altivez, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Essa luz chega novamente ao topo da nossa cabeça, nos colocando em uma cúpula de proteção, que iremos permanecer até o nosso próximo tratamento. E se em algum momento nós sairmos da nossa serenidade, da nossa paz, lembremos do momento do passe para nos reequilibrarmos novamente. E assim, vamos nos ligando com as equipes de fluidificação das águas. Mesmo que você não trouxe seu vasilhame com água, mentalize os filtros, os vasilhames com água do seu lar. Vamos adentrando nas matas, nos rios, nas florestas, e lá vão ser retirados substâncias, materiais necessários para o preparo do nosso medicamento, sementes, raízes, folhas, que serão levados aos laboratórios da espiritualidade maior. Lá médicos, biólogos, homeopatas, farmacêuticos irão macerar todos esses materiais para serem depositados no nosso vasilhame com água. Esta água, este medicamento precioso, que ao ingerirmos, precedidos de uma prece,
de um pensamento positivo, irá nos reequilibrar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Lembremos que se tomamos medicamentos prescritos pelos médicos da terra, não deixemos de tomar, tomemos juntamente com essa água para potencializá-los. E assim, agradecidos que estamos por todas as benesses que aqui recebemos, pelas palavras que o nosso querido Henrique nos trouxe sobre Mãe Maria, pelo nosso passe, por sairmos melhor daqui do que adentramos, vamos dizendo: Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Pai, nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Antes de encerrarmos, a semana passada teve a palestra do livro Renovando Atitudes. Mas como era feriado e a livraria estava fechada, a gente não sorteou esse livro. Só que hoje eu vou pedir licença para não sortear esse livro. Como nós estamos no semana do Dia das Mães, e o Henrique falou sobre Maria de Nazaré, eu queria dar para a mãezinha. Que ela vai estar representando. De luz, paz e amor em Jesus.